Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Acompanhe-nos em direto no Facebook. Pode ver este programa em diferido na televisão independente de Moçambique, às segundas, quintas e domingo, às 21h30, e descarregar o programa no website do Semanário Savana. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Bem disposto para mais um Pontos de Fernando Lima? Aqui estamos no estúdio, mas se estivéssemos lá fora tínhamos que usar casaco, porque finalmente parece que o inverno africano está a chegar, o que nos também altera um pouco a disposição, porque não, o frio não é Está nunca muito simpático. rigoroso este ano. Vamos ver, com as surpresas das chamadas mudanças climáticas, nunca sabemos. Por exemplo, estamos em meados de maio e continua a chover, o que é uma bênção para o país. Não sei se para todos, mas para alguns continua a ser uma bênção, porque ajuda um bocadinho as culturas de segunda época, e não tem chovido torrencialmente, mas é completamente anormal estarmos em maio e continuar a chover. Muito bem, Fernando Lima escolheu o seu facto de semana, os preços dos combustíveis. Bem, esta semana tomamos conhecimento do aumento dos preços dos combustíveis, à exceção do gás de cozinha, nesta nova fórmula do governo, que é ajustar os preços em função daquilo que são os preços internacionais. Se o preço, ou se o ajustamento do preço já de si é preocupante, e se compararmos os nossos preços com os preços de outros países, ainda continuamos a ter preços muito aceitáveis. Claro que o preço aceitável é sempre discutível, uma vez que o preço dos combustíveis também tem a ver com o nível do custo de vida. Se olharmos para a Europa, os nossos preços são muito mais baratos, ou sensivelmente mais baratos, mas nós não nos podemos comparar com o rendimento per capita de um país europeu, mesmo daqueles mais pobres, e o nosso próprio país. Aquilo que me parece mais preocupante é que o petróleo, que nos últimos anos esteve numa espiral de descida, chegou a estar abaixo dos 40 dólares. Nós, como não produtores, beneficiamos das desavenças na própria organização dos países produtores, e também nos outsiders, ou seja, nos países que, sendo países produtores de petróleo, mas não produzem petróleo, para se manter o petróleo abaixo, com preços muito simpáticos para nós não produtores. De algum modo, esta baixa dos preços do petróleo ajudou o governo a passar com alguma lisura a parte mais difícil das mudanças que teve que introduzir a partir da crise que estalou no início de 2016, com toda a questão das dívidas ocultas, o corte dos apoios ao nosso governo. Se o petróleo estivesse numa espiral de subida, a situação teria sido muito mais complicada. E nesse cenário, nos últimos 2 anos, e também é importante que se diga que era impossível manter-se o metical ao câmbio que estava em 2015. Claramente o câmbio do metical era um câmbio político, não era possível termos um metical a $1 a 30 meticais. Já nessa altura se defendia que o dólar devia estar a 45 meticais, independentemente de
dívidas ocultas ou não, mas interessava ao Governo, sobretudo em período eleitoral, manter essa estabilidade. Ora, parece-me que agora vamos entrar eventualmente num ciclo em que o petróleo está contra nós, porque se o petróleo continua a aumentar, não é apenas uma questão de se deixar o carro em casa ou não, porque o petróleo tem este efeito transversal sobre toda a economia e influencia claramente os bens de primeira necessidade. Ora, se o Governo decidiu aceitar o desafio do FMI e fazer da economia de Moçambique um espelho da economia de mercado, ou seja, ajustar os preços à produção, aos preços aos preços reais dos diferentes produtos, nomeadamente as matérias-primas, aproximam-se dias difíceis, a não ser que do outro lado do espectro dos preços também sejamos ajudados, nomeadamente que os preços de algumas matérias-primas tradicionais continuem a subir, nomeadamente algodão, açúcar, caju e também o carvão, que está a ter um performance muito interessante, nomeadamente pela exploração a cargo da Vale, uma vez que as mineradoras indianas, as suas produções não são ainda significativas, mas, portanto, como corolário, são mais notícias aquelas que estão associadas ao aumento do preço do crudo, do barril de petróleo em bruto. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema dos que elencamos para este programa. O Presidente da República anunciou a retoma do diálogo com a nova liderança da RNAM, estes 9 dias após ter anunciado em pleno velório de Afonso Dhlakama que iria ser fiel aos compromissos acordados com o líder da RNAM, e esta quinta-feira, perante o corpo da polícia que foi saudar pela passagem do 43º aniversário da criação da PRM, anunciou esta retoma com esta nova liderança da RNAM. Fernando Lima, é um news escravo da sua palavra? Aparentemente sim, e aparentemente também são boas notícias, e as notícias que vêm do lado do Governo estão em sintonia com as notícias que vêm do lado da RNAM. Quanto a mim, trata-se sobretudo de uma posição marcadamente política. Ou seja, se formos exprimir muito o que é que isso significa, ou retomar das conversações, vamos ver que há muito pouco. Mas numa altura que houve muita turbulência, uma parte da turbulência natural, morreu o líder incontestável da RNAM, e muita da outra turbulência induzida. Nós fomos bombardeados, continuamos ainda a ser bombardeados por inúmeras mensagens de propaganda vindas de todos os lados, e claramente no sentido de sabotar e de desestabilizar o processo de paz. Ora, o que precisamos de menos neste momento é que o processo de paz descarrile. E, portanto, declarações avisadas do líder interino da RNAM e do próprio Presidente da República vão sempre no bom sentido, porque sistematicamente anulam todas as tentativas de desestabilizar e de fazer passar mensagens negativas. E só para elencar algumas questões, já tivemos uma série de ataques na Estrada Nacional número 1, já tivemos a exigência de Ossufo Momad ter que regressar à Gorongosa, ou também ir ocupar um lugar na Gorongosa, desinteligências no seio da RNAM, desinteligências no seio do Governo, contestação ao discurso
conciliatório do presidente Nyusi, e, portanto, no espaço de menos de 2 semanas, tivemos um cardápio em que estavam todos os elementos lá de desestabilização e para tentar claramente desestabilizar o processo de paz em Moçambique. E Nyusi anuncia isto perante o corpo da polícia, que quando se chegar ao processo de integração dos homens da RENAMO, os outros vão ir à polícia, os outros ao exército e outros também com as exigências ao CIS. Ao passar esta mensagem perante este corpo da polícia, não é do tipo de meus caros, eu conto convosco para levar este processo avante. Claramente o presidente tem que estar sempre a passar mensagens, e isto também evidencia que não há uma pacificação total em relação à aplicação daquilo que está a ser discutido. Neste caso, a integração das forças residuais da RENAMO. E na questão da integração das forças há 2 dossiês que são particularmente complicados. Se a partir do Acordo de Roma tinha acontecido a integração no Exército, essa integração nunca aconteceu nos serviços de segurança e na polícia. Mas vimos, inclusive, como a polícia se transformou, de facto, no braço armado do governo, exatamente porque o governo sente que tem um maior controle da polícia, que tem... E o Raul Domingos, na altura, dizia que a FIRO foi constituída nesse propósito. Não necessariamente. Em termos estratégicos, as coisas são ligeiramente mais complexas. Foram criadas unidades militares dentro da polícia como unidades de reserva. Eventualmente, essas unidades de reserva foram utilizadas nestas confrontações com a RENAMO. Mas, claramente, formalmente, unidades de polícia, na prática, unidades militares. Toda uma parte considerável da direção do Exército foi transferida para a polícia. Um exército que era partidário, um exército que tinha uma obediência partidária, e, portanto, muitas destas questões nunca sequer tiveram que ser confrontadas em termos práticos, quando no Exército, por força do acordo com a RENAMO, mesmo que fosse para inglês ver, passo o termo, isto tinha que ser cumprida, a despartidarização das forças militares. A força de intervenção rápida, os ninjas em Angola, correspondem a outra percepção estratégica de ambos os Estados de Angola e de Moçambique, ou seja, a necessidade, em função da economia de mercado, em função do desenvolvimento da sociedade civil, de liberdades constitucionais garantidas em Angola e Moçambique, nomeadamente o direito de manifestação, de associação, da greve. Os Estados também tiveram que se preparar para ter forças à altura para enfrentar este tipo de contestação social, porque vimos o desastre que foi, numa primeira fase, quer o Exército e, sobretudo, a polícia, que não tinha qualquer preparação para enfrentar manifestações, nomeadamente utilizando armas de guerra contra manifestantes, com várias mortes. Não havia quase uma manifestação em Moçambique que não se saldasse e eventualmente em mortes. Não estou a dizer que é mais simpático levar umas bastonadas do que levar um tiro, mas em termos mesmo de estatísticas e em termos de contenção e de manutenção de lei e ordem, os securocratas que fazem estas estatísticas, eles valorizam muito estas questões de quais são os danos que foram infligidos aos elementos de desestabilização, sejam eles
adeptos de futebol, de uma manifestação desportiva ou de um protesto de uma outra natureza. E é interessante que ambas as forças foram treinadas na Espanha pela Guardia Civil. E também é interessante notar que, digamos, a FIRA angolana teve que ser utilizada numa primeira fase contra a UNITA como resultado da não aceitação dos resultados eleitorais de 1992. E a FIRA angolana teve muitas baixas, porque exatamente não tinha a preparação como uma força de guerra, mas era uma força de manutenção de lei e ordem. Não sei qual é o tempo que temos aqui para discutir esse tema, mas também aqui e nas operações no terreno na Gorongosa, as forças de polícia especializadas em raptos, em intervenção, exatamente em intervenção rápida, tiveram dificuldades em fazer um combate na floresta, em permanecer em longos tempos, longos períodos acampados fora dos perímetros urbanos, exatamente por causa da forma como foram treinadas. Mas, voltando ao princípio e voltando à questão da polícia, a polícia cumpria exatamente este papel de ser a arma de mão, o instrumento de mão do governo, operacional do governo, para lutar contra forças hostis, nomeadamente a RENAM, uma vez que o Exército claramente foi secundarizado, e nós vimos, ou temos assistido, ao investimento que tem sido feito na polícia e o investimento que tem sido feito no Exército. Um dos pontos, Fernando Lima, que até agora ainda divide as duas partes, o governo e a RENAM, tem a ver com a nomeação dos governadores, dos administradores. O tal, neste período transitório, não teme que este ponto relacionado com a nomeação ou indicação dos administradores faça atrasar o processo, ou faça descambar este processo? Eu penso que seria trágico se isso acontecesse. Este é claramente um daqueles elementos que basta haver vontade política para ser ultrapassado. Por exemplo, esta terça-feira, houve uma mesa redonda aqui em Maputo, organizado pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, e a RENAM e a MDM defendem que os administradores devem, e reiteraram isto nesta terça-feira, devem ser nomeados pelo ministro que tutela a área de administração estatal a área de administração estatal, mas sob proposta do governador. A Frelimo defende a manutenção do atual modelo, que é nomeação do administrador pelo ministro de tutela da área, ouvido o governador. São esses pontos que ainda discordam. Por isso mesmo que é preciso uma decisão de caráter político. Quanto a mim, uma decisão da parte do governo, no sentido de se acomodar, digamos, o meio termo que foi avançado pela RENAM. Porquê que a proposta da RENAM faz mais sentido que a proposta do governo? Porque a proposta da RENAM, de algum modo, fica a meio caminho daquilo que será o cenário de 2024, ou seja, o cenário de 2024 é que os administradores correspondem também a uma lógica de voto de voto popular. Ora, se o cenário é os administradores dependerem do voto popular, então uma situação intermédia é fazer, de algum modo, depender resultados eleitorais transitoriamente em 2019 de uma solução que, por um lado, contempla a sensibilidade do voto, mas que
tem, no fim do dia, a chancela do governo para dizer estamos de acordo com este administrador. Portanto, é uma questão claramente de sensibilidade política e quer-me parecer, se o governo e, sobretudo, se o Presidente da República está interessado em não fazer sussurrar o processo negocial, no fim do dia vai ter que acomodar este meio termo, porque nem sequer é uma proposta de se perder as mãos, os dedos e os anéis. Outro argumento dar nome também do próprio MDM é o governador, se o presidente do município nomeia os seus vereadores dentro do seu território, o governador, que tem um território maior, deve nomear a sua equipe, que são os administradores, e não ficar a gerir palácio. A questão mais de fundo é fazer que os territórios sejam governados de algum modo em função da sensibilidade política da população daquele território. E se achou que deveria haver uma solução gradualista que só seria definitiva em 2024, nada nos obriga a caminharmos para uma solução intermédia já em 2019, inclusivamente para se testar desta capacidade de administradores que claramente vão ter chancela política, e quem disse que os administradores atualmente não são comissários políticos. Aliás, dentro da cadeia da administração do Estado, quer-me parecer que o elo mais fraco, não obstante toda a melhoria da capacidade e da competência técnica que os administradores moçambicanos foram adquirindo, continuam a ser, sobretudo, grandes instrumentos da máquina partidária da Frelimo. Há um medo, então, aqui olhando para este ponto que acaba de tocar, há um medo de perder territórios, toda aquela base de apoio que foi eu penso que são as duas coisas. Neste caso, é uma questão de não perder a face. Exatamente, ou seja, neste momento a posição governamental é: nós já demos os governos provinciais, acrescentamos os administradores e ainda querem em 2019 já poder nomear os administradores. Então é um bocadinho esta tentativa de dizer que o governo não está para fazer concessões do curo a 100%. Agora, se olharmos de uma forma coerente para o processo, não tem a Frelimo não tem como, inclusivamente como um gesto de boa vontade, de ficar nesta estratégia de meio termo. Agora, em termos de mobilização para 2024, claro que perde nos sítios em que não puder ter administradores da sua cor política, perde uma vantagem importante. Não nos podemos esquecer desta batalha, que quanto a mim é super ridícula, que são os administradores nas autarquias, nas cidades, que exatamente são uma excrescência, são lugares puramente formais em que estes administradores lutam... de administradores dos municípios. Exatamente. Indicados pela centralmente. Claro, lutam desesperadamente para terem alguma visibilidade política, atropelando, na maior parte dos casos, o próprio autarca do chamado distrito municipal. E a Frelimo também argumenta que o período dos argumentos avançados pelo Lucas Chumera esta terça-feira, que o período de 2019 a 2024 está reservado à operacionalização do novo modelo de governação descentralizada. E só em 2024, já dizíamos aqui, é que vai se eleger as assembleias e o administrador distritais. Não teme, Fernando Lima, que mais tarde a Frelimo venha a argumentar que o país precisa de mais tempo para aprimorar
o modelo numa altura, talvez, em que tenhamos Maranhão desdentado? Sem força para fazer pressão. Depende de como o modelo vencer for implementado e for desenvolvido. E há esse perigo, há essa possibilidade, inclusive em termos de matéria de vantagens eleitorais de parte a parte. A questão, Francisco, no fim do dia, é que a Frelimo não acredita na alternância democrática, ou seja, que é uma coisa boa para a democracia, para o país, para a população, haver mudança de atores políticos, que os atores políticos podem ser de outras cores, de outras tendências, e o Estado não acaba. Esta narrativa de que nos últimos anos temos tido autarcas de partidos políticos diferentes da Frelimo e que, com todas as asneiras, as dificuldades e os problemas que têm havido, têm feito coisas notáveis, têm tido iniciativas muito interessantes, têm inclusivamente sido elementos de desafio para os próprios autarcas do Partido Frelimo, isto que é visto por muitos como uma conquista democrática, para muitos setores da Frelimo, isto é quase como o princípio do fim, ou seja, é a ruptura daquele princípio em que nós somos poder e somos um poder absoluto, ou seja, o nosso poder vai da célula e do bairro até à ponta vermelha. Ora, isto é um problema de visão, mas muitas destas incapacidades de análise e de argumentação resultam desta visão absolutista. É interessante que muita gente ficou com alguma perplexidade quando o Nussi, acho que foi no Comitê Central, falou de absolutismo, disse que a Frelimo não era um partido absolutista. Ora, eu interrogando-me e vendo às vezes estas intervenções tão absolutistas e tão autoritárias, percebo os dramas de Nussi para vir declarar que a Frelimo não era absolutista, e muitas vezes uma pessoa dizer não somos é porque de facto somos, ou porque ele sente esses tiques absolutistas dentro do seu próprio partido. Uma das soluções avançadas pelo Movimento Democrático de Moçambique, a terceira maior força, que já também está envolvida neste processo, é antecipar as eleições de administradores para 2019. É uma solução a colocar por cima da mesa? Não. Colocar a carroça em frente dos bois, estamos a correr de claramente. Ou seja, eu sempre achei que era ponderado que se avançasse com as eleições dos administradores para 2024, porque dá todo este tempo de treino, de pesquisa, de ver como é que as novas estruturas funcionam. Esta proposta do MDM quer-me parecer que vem por cima das atuais clivagens. Então, acho que se deve excluir esta hipótese e trabalhar-se mais numa proposta consensual, governadores, ministro, quem nomeia quem sugere quem põe em cima da mesa o nome ou os nomes a serem nomeados como administradores distritais. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta. A segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos agora introduzir um outro tema, que é a mexida que o presidente Nussi fez ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Substituiu o ministro Carlos
Bonete Martinho e para o seu lugar fez regressar João Osvaldo Machatini, que já foi vice de Bonete e estava como diretor do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O que lhe parece esta mexida? Bem, às vezes é possível nós também termos uma tirada oportunística. Eu começo pelo fim, para dizer que não parece má a ascensão de João Machatini à cadeira de chefe das obras públicas e habitação. Acho que fez um excelente trabalho nas calamidades naturais, ao melhor do que foi feito no tempo de Paulo Zucula. Por um lado, continuou a dar esta cara moçambicana a um instituto que é sobretudo um instituto de solidariedade nacional e social, ou seja, acudir às pessoas que estão em estado de necessidade, e temos visto como o INGC deixou de ser apenas a instituição que acode as pessoas das inundações e das secas para ter muitas outras funções. Quanto a mim, e não tenho aqui todas as leis de cor na cabeça, claramente. Em relação, por exemplo, à intervenção na questão da lixa, extrapolando as suas funções. Ou seja, há um grande desastre, é o INGC, um grande acidente de viação, é o INGC que vai para lá. É um problema na lixeira, é o INGC que vai para lá. É um incêndio, é o INGC que vai para lá. Há um naufrágio, é o INGC. Ou seja, é uma estrutura que tem o mínimo de operacionalidade. Os seus quadros nacionais moçambicanos aprenderam a lidar com essas situações e têm-no feito com mérito notável. É preciso não esquecer que um dos estereotipos da ajuda alimentar, da ajuda de emergência, é sempre um grupo de organizações não governamentais estrangeiras a liderarem todo o processo, a liderarem o processo, em que aparece um bocadinho o colorido local das pessoas que transportam os sacos da ajuda alimentar às costas. Ora, os grandes helicópteros a levantarem poeira com os timbres da sua sentido. Exatamente. Então, eu acharia que era uma manipulação total que não se filmassem os logotipos do Programa Mundial da Alimentação ou da Cruz Vermelha Internacional para dizer que os moçambicanos estão no controle, aliás, como aconteceu na última legislatura, em que uma escola, um hospital, era totalmente uma ponte, era totalmente financiada por entidades estrangeiras e deliberadamente, em nome da autoestima, se omitia quem tinham sido os financiadores. Ora, não custa nada dizer-se que isto é um hospital do Ministério da Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, mas que este hospital foi financiado pela Coreia do Sul, como é o caso do Hospital Geral de Climane, se não me engano, não sei se agora se chama Hospital Provincial ou Hospital Geral. Central. Mas pronto, é um dos hospitais de referência a nível do país e está implantado na província da Zambésia. Então, o INGC tem este mérito. 2, o próprio diretor do INGC deu a cara pelo Instituto nos maus momentos, nos bons momentos, nos momentos de balanço, mas também naqueles momentos em que o próprio INGC estava em situação de emergência. Então, foi uma boa aquisição, foi um bom tirocínio para este jovem estar à frente do INGC, e agora
estar a ser promovido, porque claramente... Mas acha, Fernando Lima, que ele tem estofo suficiente para lidar com um super agora começamos... controlar todos aqueles lobbies políticos partidários, com muitos abutres, muitas vezes vestidos a vermelhos, que sempre sobrevoam. Não. Agora deixamos a parte cor-de-rosa. Primeira questão. Este é um ministério que não tem dinheiro. Eu não sei se o João Machadinho tem a capacidade, como há alguns ministros neste Conselho de Ministros, de irem lá ao fundo do cofre buscarem umas reservas, ou que tem aquela estrelinha na testa, que há sempre uns fundos espalhados pelo mundo para virem parar a Moçambique, não obstante o boicote que o país está a ser alvo. Portanto, esta é a primeira tarefa muito espinhosa, porque exatamente o João Machadinho estava naquele setor em que toda a gente dá dinheiro. Dão os socialistas, os sociais-democratas, até os de extrema-direita dão dinheiro para o auxílio das vítimas de inundações, porque faz parte da solidariedade internacional e das questões humanitárias. Agora, trata-se de infraestruturas. Infraestruturas que têm a ver com o transporte, mas têm a ver com outras questões transversais, nomeadamente com a produção agrícola. Se não houver vias de escoamento, não é possível fazer produção agrícola. E, portanto, aqui João Machadinho vai ser testado ao limite e não podemos, antes dele iniciar as suas tarefas, dizer que está condenado ao fracasso, mas aqui que se aplica a máxima que só toca guitarra quem tem unhas. Portanto, não sei o tamanho, o comprimento das unhas deste ministro em particular. Tendo dito isto, podemos falar do ministro que esta semana deixou de ser ministro. É assim, como os comunicados do governo nunca dizem os motivos porque o ministro deixou de ser ministro, uma pessoa só o pode fazer especulando ou, numa versão mais séria, ouvindo pessoas que lhe são próximas, pessoas que pertencem à mesma estrutura, que também têm uma ligação com as estruturas políticas que, em última análise, são responsáveis pelo desempenho dos vários setores ao nível governamental, para se aquilatar do desempenho do ministro. E eu devo dizer que até agora não encontrei ninguém que acha que este era um ministro horrível, que o desempenho dele não era bom, que não gostavam da cara, que não era simpático, que fazia gafes, que não obedecia ao protocolo. Não, era um ministro, claramente não era um político, sempre foi engenheiro toda a sua vida profissional. Penso que procurava desempenhar o melhor que ele podia as tarefas do seu setor. Sei que durante a reunião do Comitê Central, a apresentação que fez no Comitê Central foi elogiada. Agora, no Ministério onde não há dinheiro e onde os problemas são mais que muitos, é super fácil encontrarem-se argumentos para afastar o ministro. Por exemplo, a Estrada Nacional número 1 está esburacada. Ora, eu passei na Estrada Nacional número 1, ou num setor da Estrada Nacional número 1, a semana passada. É patético ver chamadas brigadas de manutenção a tentar tapar os buracos. Eu vi com os meus olhos no troço em Shop Muxungue a taparem os buracos com areia vermelha. Portanto, qual é o valor desta manutenção?
é muito próximo do zero, mas gastam-se recursos porque estão-se a usar caminhões e estão-se a pagar salários a pessoas que basta uma chuvinha, essa areia vermelha desaparece dos buracos. Mas isto também mostra o desespero que as estruturas, não sei se foi uma estrutura distrital ou uma estrutura provincial, mas mostra o desespero desta estrutura que, perante a adversidade de ter uma estrada que claramente se está a deteriorar e os buracos sem manutenção, a tendência é sempre transformarem-se em buracos maiores para depois se transformarem em crateras. Nós vimos como se começou a deteriorar o troço em Chope-Caia e agora está uma estrada completamente destruída, ou seja, não há manutenção possível nesta estrada. Tem que ser uma reabilitação de raiz, porque os seus níveis de manutenção passaram todos os níveis para ser obrigatória uma manutenção de raiz. E esta foi uma das primeiras estradas que foi feita logo a seguir ao Acordo de Paz. Portanto, é uma estrada que durou mais de 20 anos, uma estrada com mais de 20 anos, com uma manutenção super deficiente. Não podemos acusar os empreiteiros de terem feito um mau trabalho. Já é mais discutível a qualidade do trabalho Muxunga em Chope, que não é uma estrada tão antiga assim e que começa a mostrar sinais de deterioração. Portanto, é assim, o Ministro não tinha e o Ministério não tem dinheiro para fazer... O Ministro foi vítima da conjuntura. Com claramente. O conjunto internacional não há dinheiro. E mais, sem ser oportunista, eu penso que é sério de dizer assim, pois, gastámos 300 milhões no aeroporto de Nacala, que agora bem nos serviriam para manter estradas. Gastámos 700 milhões na ponte da Catembe, mais umas estradas adjacentes, nomeadamente para irmos à Ponta do Ouro e para irmos à África do Sul. Esses 700 milhões talvez nos fizessem jeito a fazer essa manutenção das estradas, para não falar do famoso aeroporto do Xai-Xai e outras histórias semelhantes. Agora, o Ministro não pode fazer milagres. Agora, em termos políticos, em política pode acontecer tudo. Estamos em cima das eleições. Portanto, mudam-se uns ministros para mostrar que o governo está em permanente agitação, aliás, em permanente mudança, para os quadros mostrarem as suas grandes capacidades. Aliás, durante esta semana, quando o governo foi à habitual sessão de perguntas ao governo, grande parte dos deputados da Frelimo, encabeçados pelo deputado Katupa, batiam muito forte na questão das estradas, o que é pouco habitual a esses deputados. Há aqui também eu gostaria que o deputado Katupa, em ocasiões talvez mais sérias e mais melindrosas e menos fáceis, tivesse essa mesma coragem política de levantar problemas perante o Conselho de Ministros, o que não tem acontecido. Portanto, para mim, uma intervenção desta natureza só me parece uma intervenção teleguiada e manipulada e, portanto, uma intervenção obedecendo à voz do dono, porque habitualmente é o que fazem os deputados do Partido Frelimo na bancada, inclusivamente como aqueles cães amestrados que, quando são mandados morder a pessoa ao lado, ladram para a pessoa que está a passar, ou seja, quando é preciso responder a um deputado do MDM e da RENAM, ficam super agressivos, desenterram massacres, ataques a comboios, ataques a autocarros, são sempre muito bons nessas coisas. Mas, para
terem sentido autocrítico, salvo estas exceções, porque era preciso destruir o ministro Bonet. Parece que não há muito deste tipo de espetáculo. Portanto, em última análise, eu acho que este é um ministro vítima da conjuntura, mas é sempre bom dar o benefício da dúvida. Nós não sabemos, ou eu não estou na posse de outros dossiês mais complicados que possam justificar o afastamento do ministro Bonet, uma vez que se há um ministério e um setor que se presta a lobbies, que se presta a subornos, a luvas, a escândalos de concursos viciados, das empreiteiras que neste momento fazem quase uma bicha militante à porta do Ministério para serem reembolsadas, não só em relação às empreitadas, como também ao reembolso do IVA, que nas empreitadas assume grandes proporções. Uma questão em relação ao ministro que sai. Não me quer parecer que a situação das águas tenha sido bem gerida por ele. A questão dos pequenos libomes, claro que não é culpa direta dele, mas é assim, a direção de recursos hídricos está sob a sua direção. Portanto, as asneiras da Direção Nacional de Recursos Hídricos, dos serviços meteorológicos, por acaso não é desse Ministério, é do Ministério dos Transportes, se não me engano. Toda a época das chuvas foram autênticos. Eles também foram uma grande calamidade para agora, no fim da época, virem-se justificar que não têm equipamentos à altura para fazerem as precisões, e nós não somos estúpidos, quando nós sabemos que esses serviços se compram, se protocolarizam com instituições internacionais que nos podem fornecer elementos de satélite, de previsão, e por preços que não são tão caros assim, e que possamos exatamente saber o que é que se passa na nossa costa e no nosso território em termos meteorológicos. Mas eu acho que quer a questão dos pequenos libomes não foi bem gerida, e também esta questão de Corumane, não só o projeto não sei se chama pipeline ou se chama outro projeto, mas a canalização, puxa água para a estação, para trazer água a Maputo. Depois os concursos não bateram certo, quer da estação de tratamento, quer de bombagem, e sobretudo uma grande falta de transparência. Ora, quando estamos com uma cidade a olhar para Cape Town e a pensar que vai toda a gente em Maputo carregar água no topo da cabeça, porque somos a segunda cidade mais próxima de acontecer o desastre de Cape Town. Nunca tivemos uma voz, digamos, que amenizasse este sentido de tragédia da parte deste Ministério. E, portanto, aqui há uma gestão política que tem que ser feita, e não me parece que tenha sido a melhor. Mas a própria questão das comportas para a barragem de Corumana, claro que já foram encomendadas, serão colocadas nos próximos meses, mas tudo me pareceu assim um pouco improvisado, ou pelo menos é essa a imagem que passa. E, portanto, às vezes não é apenas uma questão de não se saber e, portanto, de se ter feito corretamente e as pessoas não saberem. E isto também é uma questão de gestão política das próprias ações do Ministério. Portanto, a esse nível não me parece que tenha andado bem. Claro que uma major não é a sua culpa, mais uma vez, nós estarmos de mãos atadas
com o Brasil, que desconfia que a Andrade Gutierrez andou mal na contratação do seu contraparte moçambicano para este projeto, que também anda à volta dos 400 milhões de dólares. Fernando Lima, é um tema que já não temos muito tempo, mas é um tema que podemos voltar em outros programas a discutir, a questão da habitação e a questão também da concessão de alguns troços da NU, mas agora vamos ao recenseamento eleitoral. Terminou nesta quinta-feira e foi marcado por enchentes. É um moçambicano a não deixar os seus créditos a Moisés. Absolutamente, e sobretudo aqui nas cidades em que deixamos tudo sempre para a última. Surpreendentemente, as enchentes de última hora também são capazes de alterar os números com algum significado. Ou seja, somos capazes de ficar muito próximo dos 90%. Mas atenção, os 90% não é porque houve uma mágica especial, é porque pelo menos a CNE, tanto quanto eu sei, em 2 ocasiões distintas reviu os números, o que me parece que é também manipulação de números, porque assim, eu não compro o argumento de que a revisão dos números do recenseamento tem a ver com o próprio processo em que o Instituto Nacional de Estatísticas está a rever os seus próprios números. Eu acredito que isso se possa passar de forma conjuntural, acontece em todos os processos, por isso é que há sempre margem de erro quando se fazem os processos de levantamento estatístico nacional, mas não com esta dimensão de que tivemos o recenseamento eleitoral teve que ser obrigado por 2 vezes a fazer reajustamentos. Um segundo aspecto é, e isto mais uma vez levanta de novo o espectro da fraude eleitoral em Gaza, a fantástica afluência aos centros de recenseamento em cidades como Xai-Xai, Chibuto e Chokwe, muito acima dos 100%, o que indica não problemas do Instituto Nacional de Estatística, mas claramente a afluência de outros eleitores que não tem nada a ver com o distrito autárquico, porque as eleições de outubro são simplesmente para 52 ou 53 municípios e não para todo o país. E não é o caso de Gaza, em que as pessoas votam quase sempre com o mesmo sentido de orientação política. E votam acima de 100% os números coreanos. Bem, números coreanos, exatamente sabemos porque que existem os números coreanos. Mas estas questões são mais sensíveis em locais onde a deslocação de votantes de outros locais que não vão a votos pode ser sensível para os municípios, por exemplo, a movimentação de professores, de funcionários públicos, ou seja, de voto dirigido, de voto localizado, de voto em que a expectativa é que estas pessoas, por coação, por pressão, inclusivamente por chantagem, têm a tendência, por medo, de votar num determinado partido, e por isso mesmo que faz todo sentido aquilo que estamos a ver como um elemento generalizado, que é a recolha de listas com nomes de pessoas e número de cartão de eleitor, eventualmente para um controle ou para a pessoa se sentir amedrontada que o seu voto está a ser controlado por via do número e do nome. São números que vamos, quando depois forem oficialmente divulgados, vamos dissecar nos próximos programas. Vamos fechar agora, Fernando Lima, com este comunicado do Conselho Cristão de Moçambique, que habitualmente tem posições próximas do partido. Emitiu terça-feira uma mensagem
condolências pelo falecimento de Afonso Dhlakama, que foi publicado no jornal Notícias. 2 dias depois, emite um patético comunicado a afirmar que o texto publicado na página do Colégio de Notícias não constitui a versão produzida e consensualizada. Houve uma troca inadvertida. Fernando Lima, este tempo todo, terça para quinta-feira, não abre espaço para especular que o CCM sofreu pressões, foi obrigado Francisco, a dar volta. Pode crer que isso se passou. O meu WhatsApp não parou de receber mensagens, sempre no mesmo sentido de protesto em relação a esse comunicado do Conselho Cristão de Moçambique. Ou seja, naquele sentido, com o Conselho Cristão de Moçambique, e eu tenho muitos amigos e muito bons amigos que respeito muito no Conselho Cristão de Moçambique, mas de um certo partido se sentir em casa quando se trata do CCR. E, portanto, mas aqui funcionou aquela máxima: pior emenda que um soneto, ou seja, era melhor deixar como estava do que vir corrigir. Ainda fizeram pior, levantaram mais questionamentos, mais interrogações, mais potenciais investigações de quem é a linha má e de quem é a linha correta, enfim, uma série de questões de que eu acho o Conselho Cristão de Moçambique, pela sua trajetória, pela sua história, deve estar o mais distante possível, porque a sociedade moçambicana precisa muito da voz avisada do Conselho Cristão de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.